Sem delongas, amados, eu queria te convidar para abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo de número 13. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 7. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. À medida que você for encontrando, eu quero te convidar a você se colocar de pé. Amém. Aleluia. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. Amém? Nós vamos ler até o versículo de número 9. E diz assim: Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia nada nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho aonde você foi. Amém? Feche seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez na presença do nosso Deus. Pai, nessa noite nós estamos aqui como o seu corpo, Deus, como o seu povo, como a sua igreja, como a sua noiva, Deus. E nesta noite, meu Pai, nós queremos nos render, meu Pai, aos seus pés. Pai, nós já entoamos louvores, ó Pai, nós já te adoramos, Senhor, com os nossos cânticos, ó Pai, com a nossa voz, com o nosso coração, Deus. Nós também, Senhor, nos rendemos agora, Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Deus, na sua presença. E Pai, nós sabemos que essa porção de palavra lida, Pai, já é mais do que suficiente, Senhor, para nos transformar, para nos edificar, Deus, para nos levar, Senhor, para um outro estágio, para o próximo nível na sua presença, Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos atrás da sua palavra revelada, da sua rema, Deus. Então fale conosco, porque o seu povo, meu Pai, está aqui e te ouve nessa noite, Deus. Nós nos rendemos aos seus pés e abrimos os nossos ouvidos, meu Pai, para te receber e receber a sua palavra, que edifica, meu Pai, e nos faz novas criaturas, um povo novo, remido, adquirido pelo Senhor, Deus. E Pai, me use única e exclusivamente como instrumento nas tuas mãos, como ferramenta, Senhor, e que nada de mim, meu Pai, possa vir à tona, Deus, mas somente o Senhor falando através de mim, para a sua igreja, assim como o Senhor já falou comigo. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus. Para a gente entender um pouco melhor, e antes de a gente entrar um pouco mais nesse texto, é necessário entender uma coisa, que nós conhecemos como contexto maior. E o contexto maior está no capítulo 12, que é o capítulo anterior ao capítulo que nós lemos. E no capítulo 2 está acontecendo um fenômeno que vai ser único em Jerusalém. Na verdade, em toda a história nós vamos ver algo que está acontecendo, que vai acontecer, que é a primeira vez que isso vai acontecer. Isso é um marco e tem sido um marco para toda a trajetória da igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E o que está acontecendo no capítulo 12, na verdade, é a divisão do reino de Deus em dois grandes reinos. E aí que já começa uma estrutura que nós podemos entender por que as coisas vão desse jeito. Quando nós vamos ver, depois da morte de Salomão, quem assume o trono é o seu filho. E Roboão, assumindo o trono, ele vai se aconselhar com pessoas que não são os conselheiros do rei Salomão. Diferente do seu pai, ele vai se aconselhar, segundo a palavra de Deus, depois na sua casa, você pode abrir o texto e ler, ele vai se aconselhar com seus amigos. E seus amigos são homens mais novos, inexperientes, e esses vão aconselhar aquele jovem rei que está agora substituindo o trono do rei Salomão. E na verdade, Jeroboão se apresenta para Roboão como representante das outras tribos, e faz uma sugestão, faz uma pergunta, e a pergunta que ele faz é: será que agora você como rei vai continuar o legado do seu pai, que foi muito bom para nós, ou será que você vai aumentar os impostos, ou será que você vai apertar mais o seu povo? E aí Roboão ele pede para que o seu povo, para que esses homens, Jeroboão ali, assumindo a representatividade daquele povo, volte daqui a 3 dias, porque ele daria uma resposta. E 3 dias depois, nesse período, ele vai se aconselhar com esses seus amigos.
Esses seus amigos inexperientes vão trazer para ele um conselho que na verdade não é o melhor conselho. E aqui já fica para nós um primeiro entendimento sobre essa palavra. Muitas vezes nós nos aconselhamos com quem não tem caráter de Deus, com quem não tem experiência com Deus, com quem não tem experiência de caminhada com o Senhor. E Roboão, quando ele se aconselha com seus amigos, e apesar de amigos, não tem experiência com Deus. Apesar de serem amigos, não exerce a misericórdia. E o que acontece é que depois de 3 dias, quando Jeroboão volta, ele assume ali uma posição, e essa posição diz assim: olha, se o meu pai foi duro, pode dizer ao povo que eu vou ser muito mais duro, que na verdade eu vou apertar muito mais os impostos, que se foi difícil até aqui, pode ter certeza que vai se tornar mais difícil agora a partir de mim. Então Roboão, quando ele faz isso, na verdade, não é uma instrução que ele recebe dos anciãos que aconselhava o seu pai. Na verdade, não é uma instrução e um aconselhamento que ele recebe de alguém que na verdade tem misericórdia, porque todas as vezes que nós ocupamos qualquer tipo de posição de liderança, uma das coisas que nós precisamos ter e gerar em nós é a posição de ser misericordiosos. É entender que ninguém tem obrigação de estar no mesmo passo que nós. E por isso é necessário, muitas vezes, atrasar um pouco o passo, para que a gente não perca aquelas pessoas pela caminhada da vida, pela jornada da vida. E quando Roboão, ele se aconselha com seus amigos, e eu disse, apesar de amigos, eles aconselham sem misericórdia. E depois dessa palavra, o que ele faz é gerar uma grande indignação no coração de Jeroboão. E essa indignação ela é passada para o restante do povo de Deus. E ali as 12 tribos elas se dividem em 2. E você conhece o texto bíblico. Você sabe que o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos ali agora, eles vão se dissolver, eles vão se dividir. E pela primeira vez isso vai acontecer, porque o povo de Deus agora está se dividindo. O povo não queria ter reis, e agora o resultado de reis que se aconselham com pessoas que não têm vida com Deus, é trazer insuficiência para o seu povo, é não trazer provisionamento, mas muito pelo contrário, trazer derrota, trazer fracasso, trazer um jugo desigual, trazer um jugo pesado, um fardo pesado para aquelas pessoas dali. E Jeroboão agora, ele assume agora o status, o título de rei do reino do norte, e ele vai começar a reinar as 10 tribos no reino do norte, enquanto Roboão vai ficar com o reino de Judá, e ele vai ficar com o reino do sul, Judá e Benjamim, as 2 tribos do reino do norte. E quando isso acontece, vai acontecer agora um segundo aconselhamento, e o segundo aconselhamento agora é da parte do rei Jeroboão. A Bíblia não fala com quem ele se aconselha, mas uma coisa ela deixa muito claro, que o conselho que ele recebe é muito ruim. O conselho que Jeroboão recebe daqueles que o aconselharam é um conselho muito ruim. E esse conselho diz o seguinte: com medo, Jeroboão com medo do povo das 10 tribos descerem, subirem para Jerusalém para adorar no templo, que eles começassem agora a ficar lá em Judá, ficar lá em Benjamim, eles ficarem lá e começarem agora a se rebelarem contra agora o rei Jeroboão. E para que isso não viesse a acontecer, Jeroboão, ele vai instituir agora um novo local da adoração. E esse que é um grande problema também. Todas as vezes que nós nos rebelamos contra autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida, nós temos a tendência de nos tornar rei de nós mesmos. E todas as vezes que nós nos tornamos reis de nós mesmos, nós tomamos atitudes erradas, atitudes precipitadas que nos levam para lugares errados, lugares ruins. E o que Jeroboão vai fazer? Ele começa então a entender que para que o povo não viesse a subir para Jerusalém, para adorar a Deus naquele lugar e acabasse ficando por lá, ou se rebelasse contra si mesmo e acabasse tirando ele do reinado, ele então estabelece 2 altares de adoração, um em Betel e outro em Dan. Isso é incrível, porque ele agora vai instituir 2 altares de adoração. Ele não considera mais o templo em Jerusalém, ele não considera mais o local onde os judeus vão para adorar, e ele institui na própria casa um lugar de adoração. E existe também aqui um grande problema, que todas as vezes que nós não aceitamos adorar a Deus junto com o povo, independente se são amigos ou inimigos, ou estamos em rivalidade, nós criamos altares para Deus na nossa casa que não são para Deus. Na verdade nós criamos altares que nós julgamos ser algo para Deus, mas na verdade nós estamos adorando ídolos do lar, ídolos da nossa casa.
Eu lembro no tempo da pandemia, quantas vezes que eu ouvi a frase: olha, não estou indo no culto, eu não estou indo no templo, estou com medo da pandemia, mas eu não larguei a Deus, eu continuo adorando na minha casa. E eu sei que parte disso era verdade, mas grande parte disso era um tipo de fuga, que ficava bem quando colocado em forma de frase, mas que na verdade as pessoas estavam se adorando, adorando o seu próprio lar, adorando o conforto da sua casa. Amados, nós somos a igreja do Senhor, amém? E a igreja do Senhor não foi chamada, instituída para viver na zona de conforto. A igreja do Senhor não foi chamada por Deus para viver um cenário maravilhoso. Na verdade, a igreja do Senhor é chamada para viver o que Jesus viveu. E se Jesus é o Senhor da igreja, e se Ele padeceu na cruz, nós também padeceremos. Mas se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele no dia dEle. Então existe uma promessa para nós, mas a promessa para nós, para a sua igreja, para a noiva de Cristo, não é a promessa que nós vamos viver cenários bons na nossa vida. Na verdade, no dia 31 de novembro agora, nós estávamos lá no concílio, e no concílio regional teve um momento lá que os pastores que estão aspirantes ao presbiterado, que era o meu caso, que a gente ia para a ordenação presbiteral, eles saem do lugar do concílio, eles vão para uma sala. Eu sempre entendi que essa sala é para fazer a gente perder tempo, enquanto as pessoas ficavam no plenário falando da gente, falam bem, falam mal, né? Graças a Deus não falaram mal de mim. E aí eles pegaram, e eu achei que era isso, para gastar nosso tempo. Só que eles pegam os pastores que estão se aposentando, para aconselhar os novos pastores que estão chegando no ministério. E para mim foi um momento ímpar. E um dos pastores que nos aconselhou, o pastor Paulo de Tarso, que se aposentou agora, o primeiro conselho que ele nos deu foi: não existem circunstâncias para o ministério pastoral. E quando ele disse, aquela palavra entrou no meu coração, ao mesmo tempo como uma flecha, mas ao mesmo tempo como um bálsamo. E eu percebi que é verdade, não somente na caminhada pastoral, mas também como cristãos, nós não temos circunstâncias favoráveis para sermos cristãos. O cristão em Cristo Jesus, ele não depende de situações e circunstâncias favoráveis para se render aos pés de Deus, para adorar o Senhor Jesus. Ele adora independente das circunstâncias. Na verdade é o adorador em Cristo Jesus que move as circunstâncias à sua volta. E na verdade não é as circunstâncias que nos colocam num cenário de conforto. O Senhor não nos chamou para viver em conforto, o Senhor nos chamou para viver em confronto. Nós estamos diante do fronte de batalhas, e o Senhor nos chamou para ser uma igreja forte, uma igreja verdadeira, uma igreja que segue os princípios do Senhor. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que Jeroboão, então, ele levanta 2 altares, para que a adoração agora comece naquele lugar. E talvez você diga assim: pastor, mas qual é o problema? Na verdade, sair do seu lugar e ir para Jerusalém para adorar a Deus não é um tipo de religiosidade? Será que Deus não pode habitar em Betel? Afinal, Betel não significa a casa de Deus. Na verdade, será que Deus não pode habitar em Dan? Será que Deus não pode ser invocado aonde o chamarem? Não estou dizendo isso, é claro que a resposta é sim. Eu estou dizendo que aquele altar não representa de fato a presença de Deus e a manifestação de querermos lidar com esse Deus. Na verdade, aquele altar representa a idolatria. Aquele altar representa, na verdade, a falta de comunicação, a falta de aliança com um povo que deveria ser um só, mas que agora está se dividindo. E amados, nós estamos vendo como que ao passar do tempo nós temos visto divisões dentro da igreja e até fora da igreja. Mas do lado de fora nós já estamos acostumados, mas quando as divisões começam do lado de dentro, nós vamos ver que as coisas vão rachando por dentro. São pequenas alianças quebradas que vão se dissolvendo e vão dissolvendo grandes povos. São pessoas escolhendo ficar do lado A, do lado B, não importa. Mas na verdade, quando nós vamos ver por texto bíblico, nós vamos ver que existe uma concessão de Deus. E quando Deus permite que isso aconteça, na verdade não é para que o povo venha se enfraquecer, mas é para que a glória do Senhor seja manifesta, para que a palavra de Deus, quando diz: eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, viesse a se tornar à tona novamente, quando Jesus viesse como o Rei último, Senhor único e Salvador. Porque até aqui, o povo estava vivendo debaixo das mãos poderosas dos reis. Que reis? Qualquer rei que agora chegasse ao trono. E essa, você sabe muito bem, que essa nunca foi a vontade de Deus.
Essa nunca foi a vontade plena de Deus, que o povo tivesse outros reis que não fosse ele. Mas Jeroboão, ele vai se aconselhar com esses homens, e ele cria esses altares, e pior do que isso, ele começa a sacrificar nesses altares. Pior do que isso, ele começa a acender incensos para Deus nesses altares. Pior do que isso, ele faz alianças com outros sacerdotes de outras tribos, de outros povos, de outras nações e línguas, que não adoram o único Deus Altíssimo, mas que adoram nos lugares altos. Quando você lê na Bíblia lugares altos, você imagina que existe um lugar de adoração, e os lugares altos são lugares que estão circunvizinhando esse lugar de adoração. Outros deuses são adorados ali. Então começa ali a nascer agora um povo que era politeísta, um povo que adorava outros deuses, um povo que estava adorando o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo estava se associando com pessoas que adoravam outros deuses nos lugares altos. Então Jeroboão, ele é o precursor. Jeroboão, ele é aquele que incita e inaugura, na verdade, o sincretismo religioso em Israel. Ele é o pai do sincretismo religioso. Ele começa a se associar com outras pessoas, com outras culturas, e começa também a aceitar adoração a outros ídolos. E existe agora um grande cenário de idolatria no Reino do Norte, um grande cenário de rebelião no Reino do Norte. E ele faz uma coisa também inimaginável. Pela primeira vez, ele levanta sacerdotes que não são da tribo de Levi, para começarem agora a adorar e sacrificar a Deus e a outros deuses naqueles lugares. 2 reis, movidos pelos seus próprios interesses, se aconselharam com pessoas que não tinham sabedoria. Esse é o contexto maior do texto que nós lemos em Juízes, em 1 Reis, no capítulo 13. E aí em Salmos, quando eu abro em Salmos, no capítulo 1, Salmos ele vai inaugurar o livro, dizendo algumas coisas que Deus espera de nós, e ele começa com negações. E talvez você, quando olha para a palavra de Deus, você pensa assim, poxa, Salmos ele vai começar com instruções para a minha vida, mas as instruções que Salmos começa, são instruções na negativa. E ele vai perceber que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que não. Na verdade, muitas vezes nós queremos ser felizes com o sim de Deus, mas Salmos começa dizendo, se você quiser feliz, você vai receber, vai ter que aprender primeiro a sustentar o não de Deus. E o não de Deus, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Amados, a pergunta é, quem será que nós estamos nos aconselhando? Quem será que nós estamos abrindo os nossos ouvidos para ouvir? Quem nós estamos entregando os nossos ouvidos para falar o nosso coração? Porque se nós abrimos os nossos ouvidos para entregar o nosso ouvido, a nossa alma, o nosso coração, para as pessoas vierem falar a nós, então nós estamos dentro de um cenário onde aquilo que falarem para nós vamos ter que receber. E se eu e você, nós não temos uma identidade firmada em Deus, nós vamos precisar sermos rotulados da maneira como as pessoas nos chamarem, nos julgarem. Então, se eu e você não temos uma identidade firmada em Deus, o que as pessoas vão apontar o dedo para nós e vai dizer, vai ser verdade para nós. Se a gente não sabe quem nós somos, as pessoas vão ditar as regras da nossa vivência. Se nós não sabemos quem nós somos, as pessoas à nossa volta vão ser as pessoas que vão direcionar a nossa caminhada, a nossa identidade e também o nosso cenário na presença de Deus. Quem são os 4 milionários que você está andando? Tenho certeza que você já viu isso. Não é palestra de coach, mas tem muita gente que já ouviu dizer assim, se existem 4 milionários e você começa a andar com 4 milionários, a certeza quase absoluta que você se tornará o 5º. Isso serve para tudo. Quem são as 4 pessoas que falam seu coração? As 4 pessoas mais íntimas de você, as pessoas que falam seu coração, que te aconselham. A palavra do Senhor fala assim, que se essas pessoas, elas são ímpias, não aceitam o conselho delas. A palavra do Senhor fala que se essas pessoas, elas se detêm, elas ficam presas, estão presas o tempo todo no caminho de pecados, não se aconselham com elas. Se essas pessoas são zombadores do reino de Deus, se essas pessoas fazem vexame com a palavra de Deus, não se assentem na mesa com elas. E o texto que nós lemos aqui, de 1 Reis, no capítulo 13, ele fala sobre esse cenário de mesa. Pode parecer que não,
mas é o cenário de mesa. Eu tomei a liberdade de colocar o tema dessa mensagem de assentar à mesa. E eu sei que você sabe que assentar à mesa não é para qualquer um. Assentar na mesa é para os íntimos. Você não convida os seus inimigos para sentar na mesa na sua casa. Imagina se isso na nossa cultura já é algo tão forte. Imagina na cultura judaica, se assentar à mesa. E aí a gente começa a entrar agora no texto aonde nós lemos agora. E o significado aqui da mesa representa comunhão, representa aliança, representa pacto. Quando eu me assento na mesa com alguém, eu estou dizendo: olha, eu recebo daquilo que você prega, eu vivo dos seus ideais, eu tomo posse daquilo que você pensa, daquilo que você fala, daquilo que você faz. E quando nós olhamos aqui para o texto, a ordem é clara. É justamente para combater esses altares, para combater o reinado de Jeroboão, para combater, na verdade, a idolatria daquele povo do reino do norte, na verdade, que Deus levanta um homem. Deus levanta um homem que não tem nome. Na verdade, o texto bíblico não fala o nome daquele homem, mas deixa claro quem aquele homem era. E a Bíblia fala que era um homem de Deus. E por que a Bíblia fala que era um homem de Deus? Certamente porque aquele rei não era um reino de Deus. Por causa que aquele reino do sul também não era um reino de Deus. Era o reino de Deus que estava sendo dividido. E a palavra de Deus fala que um reino subdividido, ele não subsiste. Que um reino dividido, ele não pode crescer, ele não pode prosperar. Então, quando o reino ele se divide, Deus já não é mais Senhor daquele povo. Todo reino dividido não tem mais Senhor como seu rei, como seu Deus. Então é por isso que Deus vai fazer um contraste agora no capítulo 13. E esse contraste, ele levanta um homem que a Bíblia chama de um homem de Deus. E eu sei que neste momento aqui de cima é mais fácil de olhar. Eu vejo homens e mulheres de Deus aqui nessa noite. E eu vejo homens e mulheres de Deus aqui nessa noite sendo levantados por Deus para cenários de idolatria, para aplacar cenários de desordem, para combater o pecado, para não aceitar as finas iguarias do rei e não se assentar na mesa, na roda dos escarnecedores, amém? Nós somos um povo, amado, que o Senhor está levantando, homens e mulheres que estão buscando a face do Senhor, que jejuam, que oram, que cultuam a Deus, que renunciam ao pecado, que renunciam às mesas postas para nós, aí no mundo afora. E por conta disso, nós estamos diante de um cenário que, aos olhos do mundo, pode ser algo desafiador e pode ser até mesmo questionável. Por que você faz isso? Por que você não vai mais naquela festa? Por que você não veste mais essa roupa? Né? Na rede de adolescentes, nós temos uma hashtag, que é a hashtag contra o cropped. Né? Por que você não usa cropped mais? Por que você não aceita mais o convite para ir na festa, na balada? Por que você não ouve mais música do mundo? Por que isso? Porque isso é loucura. Você acha que Deus quer te privar? E vão falando várias coisas para nós. Mas nós sabemos que uma vez que nós sentamos na mesa do Senhor, Ele faz contraste iminente em nós. E todas as vezes que nós estamos na mesa dEle, nós olhamos para nós mesmos e vemos quão longe nós estamos do plano ideal. E quanto nós precisamos caminhar, e quanto mais nós precisamos renunciar, uma vida inteira talvez, para estar num lugar favorável para o Senhor. E quando eu digo favorável, é de receber o favor do Senhor para nós. Amados, nós estamos o tempo todo diante de situações onde pessoas vêm nos oferecer muitas coisas: dinheiro, status, poder. Na verdade, o mundo atual, ele vive diante dessas coisas como coisas maravilhosas. Mas nós sabemos que a nossa vida, ela não se detém apenas nessa trajetória terrena. Nós sabemos que nós somos um povo escolhido para viver aqui, passar por alguns desafios, sim, mas a nossa morada é celestial. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor está guardando para nós uma morada nos céus. E João diz para nós que na casa de meu pai há muitas moradas, e nós estaremos morando lá em breve, em nome de Jesus. Porque quando o nosso Jesus voltar, o nosso Senhor voltar e vier no meio das nuvens, Ele levará consigo a sua igreja, a sua noiva, que tem sido adornada nesses tempos de incertezas, de circunstâncias não favoráveis, de desafios. Mas aqueles que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida. Então tem a ver com as mesas que a gente se assenta, com os pactos que a gente faz, com as alianças que a gente faz. Quais são as mesas que você tem sentado? Quais são os pactos que você tem feito?
Quais são as pessoas que têm falado ao seu coração, te aconselhando a fazer outros tipos de altares que não agradam o Deus de Israel? Então o pecado praticado pelo rei Jeroboão é algo que ofendeu seriamente o coração de Deus. E Deus levanta um homem. E o texto que nós lemos no capítulo 13, ele inicia dizendo que Deus levantou um homem de Deus. E esse homem de Deus tinha uma missão, e a missão era clara: vá até aquele lugar, chegue naquele lugar, comece a profetizar contra os altares, comece a profetizar contra a idolatria, e diga mais, que aqueles sacerdotes que estavam sendo levantados, eles queimarão junto com o altar, quando o altar se fender, e as cinzas forem lançadas ao chão. Você pode ler depois na sua casa, esse texto todo. E aquele altar ali, ele vai ser profetizado, e aquele homem de Deus, ele levanta para fazer contraste entre outros homens, que tinham largado a Deus, que tinham quebrado aliança com Deus. E aquele homem de Deus, ele vai para aquele lugar, e ele começa a profetizar contra os altares de Jeroboão. E a Bíblia nos conta, o texto relata que quando aquele profeta, quando aquele homem de Deus, ele está se levantando contra o altar de Jeroboão, Jeroboão ele fica enfurecido, e ele levanta as mãos contra aquele homem de Deus, e a palavra do Senhor fala que a sua mão fica ressequida imediatamente. E aquele rei, ele pede para aquele homem orar a seu Deus, e pedir para que a sua mão volte ao lugar. E o homem de Deus, ele ora ao Senhor, e as mãos dele voltam para o lugar. E em sinal de gratidão, o rei convida o homem de Deus para se assentar à mesa com ele, para comer da sua comida, para beber do seu vinho na sua casa. E aquele homem de Deus, ele diz, aquele texto que nós acabamos de ler aqui no versículo 7, na verdade no versículo 9, ele diz assim: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não coma nada e nem beba nada naquele lugar, e também nem volte pelo mesmo lugar que você veio. E ele fala mais: ainda que você me desse metade do seu reino, eu não assentaria à mesa com você. E quando nós olhamos para esse texto, essa parte do texto, nós percebemos claramente que aquele homem é posicionado, que é um homem de Deus, que algumas versões falam que ele é um profeta novo. Algumas versões falam homem de Deus, algumas versões falam profeta novo. E nas versões que nós vamos ver que aquele homem é realmente um homem novo. É um homem de Deus, mas ele é um homem novo. Não muito experiente, mas cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, disposto a combater altares levantados com idolatria contra o altar de Deus. E quando nós vamos ver essa posição dele, nós olhamos para ele e falamos assim: olha, este homem me representa. Este homem representa o povo de Deus, esse é realmente um homem de Deus, quando ele é bem posicionado. Mas a palavra de Deus, ele vai falar que também existe um outro homem ali. Existe um profeta, que a Bíblia chama de profeta velho. E aqui não tem nada a ver com idade, irmãos. Claramente esse homem sim é idoso, mas quando a Bíblia fala que aquele profeta é um profeta velho, ele não está querendo dizer simplesmente da idade dele, mas um homem que já não vive mais a novidade de Deus. Um homem que passou tanto tempo na presença de Deus e agiu com Deus de uma forma tão cotidiana, que agora ele não tem mais experiências novas. E quando aquele homem ele oferece, aquele homem ele sabe que aquele homem de Deus havia estado ali, estava indo embora, ele manda seus filhos chamarem o homem de Deus para comer à sua mesa. E a mesma resposta daquele homem de Deus, ele dá para o profeta velho. Ele diz assim: não, eu não posso. O Senhor me disse que eu não posso comer nada, nem beber nada nesse lugar. Eu tenho que voltar por um caminho até que eu não vim. Mas aquele profeta velho, ele diz assim: que isso? O próprio Deus apareceu para mim. E o mesmo Deus que apareceu para você, apareceu para mim, dizendo: vá ao encontro daquele homem, traga ele para perto, e faça com que ele venha comer na sua casa. E aí, amados, a primeira instrução, o primeiro ponto que eu quero chegar, é que o homem de Deus, ele representa a disposição, porém, a inexperiência. Porque, se você conhece o texto, você sabe o que vai acontecer. Você sabe que aquele homem, ele vai dissuadir o homem de Deus. O profeta velho vai convencer o homem de Deus de assentar na sua mesa. E isso vai ser o fim daquele homem de Deus. Ele vai morrer por causa disso, porque ele descumpriu a ordem de Deus, e a ordem era clara: não se assentar na mesa, não comer naquele lugar, não beber daquele vinho. A ordem era clara. Então quando nós olhamos para o homem de Deus, nós vamos ver alguém com disposição,
alguém cheio do Espírito de Deus, mas alguém com pouca experiência, alguém inexperiente. Muitas vezes nós somos assim. Essa é a característica mais do juvenil, do jovem, cheios de disposição, mas com poucas experiências. E quando nós temos muita disposição e pouca experiência, muitas vezes nós colocamos os pés pelas mãos, passamos, como diz, a carroça na frente dos bois, e tomamos decisões na nossa vida que são decisões precipitadas. Na verdade, existe a ansiedade que começa a ser rei e senhor das nossas vidas, e nós começamos a viver de excesso de futuro. É ou não é? Quando nós estamos cheios de disposição, mas nós não temos experiência, nós não vivemos mais no presente. Nós vivemos agora somente no futuro, e a gente fica pensando o que será de amanhã, o que será que vai acontecer. Hoje foi dia de Enem, mas eu estarei no culto à noite, será que eu passei, será que eu não passei, o que vai ser, que faculdade que eu vou escolher, é ou não é? E muitas vezes, como nós não sabemos de fato o que nós queremos, o que nós somos, nós vamos tomar alguns rumos na nossa vida, que vai nos levar para lugares ruins, para caminhos tortuosos esses que não foi o Senhor que escolheu para nós. Então, o homem de Deus, ele representa sim a disposição de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, alguém que é novo, alguém que está disponível para ser usado pelo Senhor, mas a sua inexperiência faz com que existam algumas vozes que gerem ruído à voz de Deus. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque todas as vezes nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Todas as vezes nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos na missão essa confiada por Deus a nós. Nós estamos diante de um cenário onde nós precisamos, para continuar a trajetória, estar com os nossos ouvidos tinindo, ouvindo apenas a voz de Deus. Mas quando nós temos outras vozes que falam no nosso coração, a nossa caminhada começa a ser vacilante. Porque às vezes Deus diz algo para nós, mas depois nós vamos ver se um avalista humano pode confirmar para nós. Quem de nós nunca ouviu uma palavra de Deus e foi perguntar para o pastor, perguntar para o profeta, perguntar para o intercessor? Não tem problema disso, isso mostra honra, mostra autoridade. Mas quem de nós nunca recebeu uma palavra de Deus e ficou na dúvida e só aceitou depois que alguém disse, pode ir que é de Deus? E é nessa hora que, se a gente pergunta para alguém que não tem caminhada com Deus, certamente nós receberemos um conselho que não vem da parte de Deus. Quantas vezes nós trocamos a voz de Deus por vozes de avalistas humanos? Eu tenho uma palavra para te dar nessa noite. Deus não levanta avalistas da própria voz. A palavra de Deus, ela é única, ela é reta, ela é como uma flecha que vai direto ao coração daquele que Ele quer falar, e não passa por outras pessoas para dizer, é de Deus e não é de Deus. Ele não mente, e Ele não é filho do homem para mentir, e nem homem para se arrepender. A palavra de Deus, ela é firme, ela é reta, ela é como uma rocha, ela é a verdade, ela representa a vida. E quando o Senhor fala para mim e fala para você, essa é a palavra que vai nos levar na direção que Ele nos chamou, que Ele quer que nós venhamos viver. Então nós não devemos viver por ansiedade, nós não devemos viver passando o carro na frente dos bois, passando os pés pela frente das mãos. A palavra do Senhor em Mateus 6:25 diz, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Amém?
Muitas vezes nós estamos buscando as demais coisas em primeiro lugar, e nós queremos, quando as coisas venham a andar errado, recorrer a Deus para que Deus venha nos salvar. E sim, o Senhor é o nosso Salvador, mas não, Ele não é o Salvador daqueles que vivem fora da vontade, do plano de Deus. Você está entendendo isso que eu estou falando? Na verdade Ele é sim o nosso Salvador, mas Ele é Salvador daqueles que se colocaram na posição de filhos desse Deus. Se a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Ele veio para os que eram seus, mas o seu povo não o recebeu, mas Ele tornou filhos todos aqueles que receberam Ele como Pai. E se nós estamos aqui finalizando o nosso ano, que é o ano da filiação, nós nos colocamos na posição de filhos desse Deus, e nós alcançamos a salvação porque Ele se tornou Pai de nós, e nós nos colocamos na posição de filhos dEle. Então não é necessário receber conselhos de outras pessoas, a não ser diretamente da voz do Senhor, a nossa vida, a nossa caminhada. E é normal muitas vezes nós estarmos tão enfraquecidos e fragilizados na nossa fé, que nós vamos colocar as vozes de outras pessoas, muitas vezes como em primeiro lugar. Isso me lembra também um homem de Deus, que não tinha experiência com Deus, mas que aprendeu o que é ouvir a voz de Deus. Você conhece muito bem o texto de 1 Samuel, de um homem chamado Samuel, alguém que tinha sido levantado por Deus para substituir o profeta Eli, o sumo sacerdote Eli. E quando Samuel estava pequeno na casa do Senhor ali, a palavra de Deus vai dizer que ele está no templo ali em Siló, trabalhando, ele está dormindo, e uma certa noite a voz de Deus chega a Samuel e diz: Samuel, Samuel. E Samuel, ele não reconhece a voz de Deus. Entenda bem, não é que Samuel não tinha o Espírito Santo de Deus, não é que Samuel não era um homem de Deus, é que Samuel era inexperiente ainda para identificar qual era a voz de Deus. Então ele vai recorrer a um avalista humano chamado Eli, dizendo: fala, o que você quer falar comigo, pai? E ele fala: não te chamei, volte a dormir. A palavra de Deus fala que isso acontece 4 vezes, até que Eli se lembra que Deus continua falando. Era ele que não conseguia mais ouvir, e Deus estava muito mais preocupado em levantar alguém que pudesse ouvir a sua voz, do que continuar usando alguém que tinha seus ouvidos encerrados para a voz de Deus. E Samuel, ele é levantado nesse contexto, mas Samuel aprende desde novo a identificar qual era a voz de Eli e qual era a voz de Deus. Depois que Samuel aprende a reconhecer a voz de Deus, a palavra de Deus não mostra Samuel nem mais uma vez recorrendo a Eli para saber se era ou não era da vontade de Deus. Amados, quando nós reconhecemos a voz de Deus, daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, nos tirou da morte, nos trouxe para a vida, nós não podemos aceitar palavras que vêm de homens e mulheres que não vêm da parte de Deus para nós, porque nós estaremos levantando altares dentro de nós para abrir os nossos ouvidos para homens que não são de Deus, e nós ofendemos o Espírito Santo de Deus, porque nós abrimos nossos ouvidos para ouvir a voz daquele que não foi aquele que nos chamou, mas muito pelo contrário, nós duvidamos da voz de Deus, e nós recorremos à voz dos homens. Mas aquele homem era um homem de Deus, mas ele não tinha experiência. Então você que é homem e mulher de Deus, que é jovem no Senhor, e não tem nada a ver com idade, isso que eu estou falando, que precisa de experiência, experimente o Senhor, vá para o profundo. Já estou dando spoiler de 2025, você vai entender depois. Vá para o profundo, vai para a intimidade, vai para o lugar secreto, vá para o lugar de intimidade. A pastora Rosângela falou sobre isso aqui nessa manhã, sobre a importância da intimidade, sobre a importância da santidade. Então vá para o lugar de intimidade e profundidade, para que a palavra do Senhor venha falar ao seu coração, e que você venha se tornar discernente de qual é a voz que tem falado ao seu coração, qual é a voz que tem falado à sua alma, qual é a voz que tem falado ao seu espírito, que tem te edificado e tem tirado você e me tirado do lugar que nós estamos. Precisa ser a voz de Deus, precisa ser a voz de Deus. Então este homem é um homem de Deus, representa a disposição, mas também a inexperiência. Mas o segundo personagem dessa história é um homem que a Bíblia chama de profeta velho. Eu já disse sobre ele aqui. E esse profeta velho, na verdade, ele é um homem que representa a experiência, porém a obsolescência. Pastor, o que é obsolescência? Obsolescência é tudo aquilo que funcionou em algum tempo, mas agora não funciona mais.
funcionou em algum momento, mas agora está obsoleto. E como se tornar obsoleto na presença de Deus? Simples, é só achar que está com a vida no altar e parar de vir ao teu altar. É simples, é só ouvir a voz do Senhor nesta manhã e simplesmente não buscar mais o Senhor. Automaticamente, sem fazer nada, você se tornará obsoleto. E é interessante porque nessa tradução que eu estou usando, é a tradução da Nova Almeida Atualizada, ele não fala profeta novo e profeta velho, ele fala homem de Deus e profeta velho. Isso é interessante, porque, pensa comigo, se existia um profeta no Reino do Norte, experiente, que a Bíblia chama de profeta velho, por que Deus levanta um homem de Deus? Pensa, se existe um profeta experiente no Reino do Norte, por que Deus não levanta ele? Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado em levantar homens e mulheres experientes. Deus está preocupado em levantar homens e mulheres que têm seus ouvidos abertos a ouvir a sua voz. E a experiência é só consequência daquele que tem seus ouvidos abertos para a voz de Deus. Então o Senhor não está preocupado em levantar pessoas que têm caminhada com experiência. É lógico que isso ajuda muito para aquele que é fiel no Senhor. Mas se o Senhor tiver que identificar um homem que é muito experiente, muito antigo, que tem muita experiência, muitas histórias para contar, e um jovem, um adolescente que seja, que tem um coração no Senhor, buscando o tempo todo a revelação da palavra e da voz do Senhor, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai levantar aquele que é o jovem, não por ele ser jovem, mas porque ele tem disposição, e ele quer caminhar, e ele tem seus ouvidos abertos a ouvir a voz daquele que o chama. Mas o que mais tem na vida são pessoas que estão tomando direções que não são dadas pelo Senhor. O que nós vemos aí do lado de fora são igrejas que abrem portas o dia todo. Todos os momentos novas igrejas surgem. Qual é o problema disso, pastor? É melhor abrir uma igreja do que um bar. Será? É lógico que eu não quero que abram bares para levar pessoas para a perdição, não. Mas será que o fato de igrejas estarem abrindo a torta direito representa realmente um Deus que está falando falando ao coração desses novos líderes, falando, levanta uma igreja para mim? Eu não consigo, desculpa, entender dessa forma. Muito pelo contrário, eu entendo que existem pessoas que não se submeteram a autoridades já constituídas, resolveram se rebelar e levar uma igreja com eles, e começaram uma nova caminhada a partir dali. Me desculpa, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Eu tenho direito a pensar da minha maneira, eu tenho direito a gerar a construção de um pensamento crítico em mim. Eu não consigo olhar para novas igrejas surgindo e ao mesmo tempo um cenário de tanta depravação. Cada vez mais igrejas abrem, cada vez mais pastores racham com outras igrejas, e cada vez mais o povo está cada vez mais perdido, cada vez mais mal instruído, e eu não consigo olhar isso de uma forma boa. E muitas vezes eu percebo, quem foi que orientou para que você venha sair? Eu não sei, irmãos, como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você veio aqui pensando, olha, eu preciso de uma palavra de Deus para sair, para ficar, para permanecer. Eu não sou a pessoa que vai dizer para você assim, ó, fique. Eu não sou a pessoa que vai dizer para você, saia, vá. Eu sou a pessoa que diz para você assim, abra os seus ouvidos e pergunte para o seu Deus se você deve ficar ou se você deve sair. Sabe, nós devemos procurar, e aí no contexto de igreja, nós devemos procurar não uma igreja mais próxima da nossa casa, mas uma igreja mais próxima da nossa Bíblia. Uma igreja que prega a verdade, uma igreja que prega a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não permanecerá. E se nós somos filhos e filhas do Senhor, nós também perseveramos. Nós também vamos permanecer com o Senhor e vamos viver nas moradas com o nosso Deus. Então o profeta velho, ele representa sim a experiência, porém a obsolescência. E existe um combate do apóstolo Paulo para a igreja de Filipe. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 3, ele escreve assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que aquilo que te fez chegar até aqui foi bom quando te iniciou o processo, mas agora não serve mais.
Eu não estou falando que a palavra de Deus não serve mais, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que a instrução que Deus te deu no passado para você chegar até aqui não serve mais, sabe por quê? Porque você já chegou. A nova instrução para saber o que você faz a partir daqui é que vai ser algo que vem da novidade de Deus. Então, se você parar de buscar o Senhor, você recebeu instrução até aqui e você não continua a partir daqui. É necessário continuar a partir daqui, amém? É necessário olhar para essa construção, para essa obra e falar assim: chegamos até aqui, mas nós queremos mais, nós queremos ir para lá. E depois, quando nós chegamos lá, a gente vai falar assim: a gente quer mais, a gente quer que as pessoas venham também. E quando a gente chegar, lotar esse lugar, a gente fala: a gente quer mais, a gente vai abrir 2, 3 cultos para que venham mais pessoas, e assim vai. Na nossa caminhada também tem que ser assim. Quando nós recebemos uma instrução, a instrução ela tem tempo e prazo de validade. Quando a gente pega esse tempo e prazo de validade e completa a missão, ela já não serve mais. É necessário agora buscar em Deus e chegar para Deus na intimidade e falar: Senhor, o que o Senhor quer para mim agora? Qual é a próxima instrução? Eu completei a sua missão até aqui, qual é a próxima missão? Qual é o legado? Qual é a direção? Fala, porque o seu servo te ouve. Essa tem que ser a palavra nossa ao Senhor. Então aquele profeta velho, ele fez com que aquele homem, ele desviasse a sua rota. E aí muitas vezes nós vamos dar ouvidos a pessoas que aparentam ter experiências com Deus, mas que já estão obsoletas para Deus. Eu não estou falando que você não deve ouvir os mais velhos, não é isso. Longe disso. Eu estou dizendo que no nosso meio existem pessoas que aparentam ter experiências com Deus, mas que não estão vida com Deus de verdade. Amados, são verdades que precisam ser ditas. Alguém tem que dizer. São verdades que precisam ser ditas. Pessoas que têm a aparência de Deus, mas não têm vida no altar. Pessoas que estão diante das pessoas com frases de efeito, com seguidores no Instagram, mas na verdade não segue a Jesus. Muitas pessoas o seguem, mas ele não segue a Jesus. Sabe, eu gostei de um pregador que pregou aqui, eu acho que no Hope, não sei se foi o pastor Davi Silva, que diz assim: olha, se você me segue, eu sigo Jesus, e todo mundo está seguindo todo mundo, assim. Eu achei muito interessante ele falar isso, mas muitas vezes tem pessoas que começam a escrever o próprio evangelho, a construir os seus próprios altares, a te tirar do lugar de adoração e te trazer para novos lugares e novos altares de adoração, e trazer novas identidades, às vezes muito boas, às vezes muito polidas, às vezes muito confortáveis, mas que não é a direção de Deus, não é o lugar onde Deus nos chamou. Nós precisamos recuperar o evangelho. Nós precisamos nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Nós precisamos de novo trazer de novo a nossa caminhada para a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar na direção que o Senhor tem chamado a sua igreja para caminhar. Nós precisamos de menos palavras sobre bênçãos e vitórias e mais palavras sobre renúncias, sobre sacrifícios, porque essa é a missão da igreja. Amados, muitas vezes as igrejas atualmente estão sendo lotadas por pessoas que vão buscar a sua bênção, a sua vitória. Uma igreja que é mais confortável para mim. Uma igreja que eu estou melhor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu fui para uma igreja que é melhor, é mais confortável, para eu me sentir bem. Igreja boa não é aquela que te faz sentir bem. Igreja boa é aquela que te confronta. Porque o evangelho não é para nos sentir bem. O evangelho é a boa novidade, é a boa notícia. E a boa notícia não é sobre a sua casa confortável, não é sobre o seu carro do ano. A boa notícia é de um evangelho que é a história de um Deus que se despiu da sua glória, habitou no meio do povo, deixou uma instrução, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e deixou conosco o Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração, nos trazendo de volta para essa caminhada. E é uma caminhada de renúncias, é uma caminhada de perdas, é uma caminhada de fracassos, mas esse é o evangelho de Deus. O Senhor não nos chamou para sermos vitoriosos o tempo todo. Quando Paulo vem falar que nós somos mais do que vitoriosos, é porque aquele que nos chamou já venceu a morte por nós, e é por isso que nós somos mais do que vitoriosos, porque agora não tem mais nada a ver com eu correr para alcançar a vitória, mas o caminho já foi colocado para mim e para você, e Ele conquistou esse caminho na cruz do Calvário.
É necessário nós continuarmos caminhando para adquirir a coroa da vida. E é como Paulo fala aos Filipenses: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu largo para trás as coisas do passado. Nada do passado agora serve para mim. Eu quero viver de novidade de Deus. E o problema de pessoas experientes, mas que são obsoletas, são pessoas que têm muita história para contar, mas os seus verbos estão sempre no passado. Tem certeza que você conhece alguém que fala assim: ah, naquele tempo era muito melhor, a gente fazia isso, tinha isso, eu ia naquele lugar, nós saímos, antigamente era tão bom, agora as pessoas já não estão mais próximas, era tão bom aquele tempo, o que aconteceu? Sabe, são pessoas que estão vivendo do passado. Se enquanto aquele homem de Deus era um homem que representa a disposição, porém a inexperiência, pessoas que representam a experiência, mas porém a obsolescência, vivem somente de passado. Enquanto um vive de extremo futuro, o outro vive de extremo passado. São pessoas assim que muitas vezes enganam aqueles que estão chegando agora. São pessoas que já têm uma história, já têm um passado, querem deixar algum legado, mas que perderam a mão do Senhor, que perderam a graça de Deus, que se distanciaram do Senhor com coisas do cotidiano, mas que acreditam ainda ouvir a voz de Deus, que muitas vezes vão ser conselheiros dos novos, estão levando os novos para a ruína, estão levando os novos para a perda. E se você conhece bem o texto, pelo fato daquele homem de Deus se assentar na mesa daquele profeta velho, ele está fadado à morte, e ele vai morrer por causa disso. Porque o próprio Deus, depois de muito tempo que não falava na boca daquele profeta velho, usa o profeta velho para dizer uma palavra para o homem de Deus, dizendo: você desobedeceu os meus princípios, você foi na contramão daquilo que eu havia ordenado para você, e você comeu e bebeu do vinho desse lugar, e por isso você não será sepultado mais nos seus lugares, mas você vai morrer aqui, a sua história finaliza aqui. E quando eu olho para essa palavra, muitas vezes a gente imagina assim: mas meu Deus, mas aquele homem de Deus era um homem de Deus, ele tinha sido levantado pelo Senhor, ele era um homem posicionado, e não é culpa dele, foi um profeta mais experiente do que ele, que diz para ele, que Deus apareceu para ele falando: fique nesse lugar e coma nesse lugar. E eu concordo se você pensa assim também, porque afinal de contas a gente vai falar: poxa, Deus me levantou, eu ouvi a voz dele, mas agora Deus levantou alguém mais experiente do que eu, e também falou na boca dele, então eu vou ser obediente. E muitas vezes esse é o problema, quando nós queremos ouvir a voz de Deus de pessoas que têm a aparência de Deus, mas que não têm vida com Deus. Recebemos uma palavra que não vem do coração de Deus, e começamos a agir em conformidade a essa palavra, e Deus está dizendo: não coma e não beba neste lugar. E a gente fica na dúvida: quantas são as vozes que têm falado ao nosso coração, irmãos? Quantas são as vozes que têm falado à nossa alma? Quantas são as vozes que têm gerado ruído com a voz de Deus no nosso tempo, na nossa sociedade? Vamos falar a verdade. Nós temos muita dificuldade em ouvir a voz de Deus nesse contexto atual que nós vivemos. Nós temos muita dificuldade, no meio de tanto ruído, de ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que a nossa razão ela fala mais alto, nós fazemos aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Porque a razão daquele homem, profeta mais velho ali, falou mais alto. Eu não quero conjecturar, eu não quero colocar texto onde não tem texto, mas muitas vezes é assim. Alguém que já perdeu a palavra de Deus, alguém que já perdeu a mão do Senhor, ele quer viver novamente algumas coisas. Quando ele vê Deus se movendo ao seu redor, ele quer fazer parte, e às vezes ele acaba falando uma mentira. É interessante porque esse texto, quando a palavra de Deus fala que aquele homem chamou para que ele viesse comer na casa do profeta, aliás, o profeta velho chamou para que o homem de Deus viesse comer na sua casa, e disse que o próprio anjo do Senhor apareceu, o texto ele finaliza dizendo assim: mas era mentira. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus está falando, mas era mentira. Então a voz do Senhor é uma voz que ela é clara, ela dá uma instrução, uma ordem que é clara, objetiva. E as vozes que não vêm do Senhor são vozes que trazem mentira, apesar de ter a aparência de voz de Deus, aparência de instrução de Deus. Então o homem de Deus representa a disposição,
porém inexperiência. Já o profeta velho, ele representa a experiência, porém a obsolescência. E o último aqui para a gente encerrar, é um homem que não está no contexto aqui da escritura, mas está no contexto dessa narrativa, que é o profeta Daniel. E o profeta Daniel, ele representa a juventude associada à sabedoria. Então tem jeito de ser jovem e tem jeito de ser experiente. Tem jeito. A palavra de Deus fala que Daniel, ele foi tirado da sua terra e foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E muitos estudiosos e teólogos, eles mais ou menos tentam entender qual era a idade que Daniel tinha naquele tempo. Você tem ideia de quantos anos que Daniel tinha naquele tempo? Tem gente que acha que Daniel era um homem tipo 35, 40 anos. Os estudiosos mais negativos, eles dizem que ele deve ter no máximo 18 anos. Os mais conservadores dizem que ele deve ter no máximo 18 anos. A maioria acredita que ele tem em torno de 16 anos. Um adolescente, cheio de sabedoria. Você entende isso? Aí você percebe que Deus não está importando com levantar pessoas com experiência ou não, com muita história para contar ou não. Deus está preocupado em levantar pessoas que têm disposição para ouvir a sua voz. E é Ele que vai decretar, é Ele que vai nos munir de ferramentas como a sabedoria. E Daniel, quando tinha 16 anos, aproximadamente 16, 18 anos, ele foi cativo para a Babilônia. E você não vê Daniel olhando para trás, dizendo: ah, como era bom o tempo na minha terra. Ah, como era bom aquele lugar, agora eu estou aqui, agora eu estou triste. Ah, Deus não foi fiel comigo. E você não vê um Daniel choroso olhando para trás. Você não vai ver um Daniel dizendo, como o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Ele é um homem que ele não pensa nisso. Na verdade, ele não está vivendo de passado. Ele também não está preocupado com o futuro. Ele vai ser governador, mas ele nem sabe disso. Ele está preocupado com o presente. E o presente de Daniel é: se o Senhor me chamou até aqui e Ele me ouviu, e se Ele me chamou, me colocou aqui, é porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Independente da minha vontade, que a vontade dEle seja feita. Independente do que eu acredito ser esse momento da minha vida, eu tenho certeza que se foi Deus que me colocou aqui, o mesmo Deus que me chamou, Ele vai provisionar. O mesmo Deus que me colocou nesse lugar, Ele não vai deixar eu morrer. Há batalhas que não servem para a nossa morte, mas servem para que nós sejamos gerados em nós um espírito em Deus, um espírito altruísta, um espírito perseverante. Há batalhas que não servem para nos dominar e nem para nos enfraquecer, mas muito pelo contrário, aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. E Daniel, ele não foi para a Babilônia para morrer, ele foi para a Babilônia para ser testemunho do Deus Altíssimo e verdadeiro. É na Babilônia que o nosso caráter vem à tona, irmãos. É na Babilônia que nosso caráter vem à tona, irmãs. Na verdade, não é dentro da igreja. Dentro da igreja todos nós somos crentes. Dentro da igreja todos nós somos iguais. Todos nós levantamos a mão. Todos nós ouvimos a palavra. Todos nós ofertamos. Todos nós sabemos cantar as canções. Todos nós conhecemos a palavra de Deus. É lá fora que o nosso caráter será aparentado. É lá fora que o Senhor vai nos usar. É na Babilônia das nossas vidas que o Senhor vai levantar homens e mulheres íntegros e de caráter e cheios de sabedoria para aplacar a mesa do rei. É lá fora. Mas quando eu olho para a palavra de Deus em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz que Daniel diz que decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o seu vinho. Sabe, existe um homem ali, o chefe dos eunucos, que era um homem preocupado com o futuro. Daniel não. O chefe dos eunucos tinha uma preocupação com o seu futuro, com a sua própria cabeça. E Daniel faz uma proposta para aquele homem, diz assim: olha, nós não vamos nos contaminar, tá? Nós decretamos isso. Então, nós não queremos comer nada da mesa do rei, nem beber do seu vinho. O que nós queremos, na verdade, é comer dos legumes e da água somente. E o chefe dos eunucos fala: não faça isso, porque depois de um tempo vocês vão estar fracos, e a minha cabeça que vai rolar. E Daniel, por ter certeza da sua fé, e ter certeza do seu Deus, ele desafia aquele chefe dos eunucos. Ele diz assim: olha, faça um teste comigo, faça um teste conosco, nos dê 10 dias, e depois, se a gente estiver mais fracos que os outros, você pode fazer o que você quiser. 10 dias, para provar
que nós não vamos ficar fracos. 10 dias. E depois de 10 dias, o chefe dos eunucos volta. E Daniel e seus amigos estão mais corados do que todos aqueles que tinham se rendido à mesa do rei. E a palavra do Senhor fala que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que os sábios e adivinhos da Babilônia. Sabe isso que quer dizer, irmãos? Que quando nós ouvimos apenas a voz de Deus, a direção de Deus, não é a mesa do rei que vai fazer diferença em nós, mas a palavra do Senhor que nos sustenta na caminhada. Então não se preocupe em comer aquilo que estão te oferecendo, se preocupe em alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos alimenta, amém? A palavra de Deus nos nutre, a palavra de Deus nos coloca numa posição favorável. E quando nós nos colocamos em teste na Babilônia, por 10 ou mais dias, é nesse lugar que o Senhor olha para o nosso sacrifício e fala: ali existe um homem de Deus, ali existe uma mulher de Deus, ali existe um homem ou uma mulher de Deus, que não se renderam às finas iguarias do rei, não se assentaram na mesa do rei. O Senhor está nos chamando para sentar na mesa com Jesus Cristo, o Senhor está nos chamando para sentar na mesa com Deus. Quando nós estamos na ceia do Senhor, por exemplo, é nesse lugar que nós fazemos contraste entre Jesus Cristo e nós. E nós percebemos quanto nós precisamos caminhar ainda para nos aproximar dEle, e quanto nós estamos longe disso. Mas na mesa com o rei deste mundo, nós nos colocamos na mesma estatura e achamos que nós somos os maiores, achamos que nós somos os melhores, achamos que nós somos os munidos da melhor beleza, do melhor status, do poder, do dinheiro. E o Senhor não nos chamou para sentar nesse tipo de mesa, irmãos. O Senhor nos chamou para sentar na mesa com Ele. É na mesa com Ele que a gente olha para dentro de nós mesmos e percebemos o que nós estamos fazendo na nossa caminhada. É quando Jesus, Ele levanta o pão e diz: fazei isso em memória de mim todas as vezes. É que nós percebemos que nós precisamos sentar nessa mesa todas as vezes. Eu não estou falando da ceia do Senhor aqui, que é um ritual, que é um memorial nos cultos de domingo, não. Eu estou falando da mesa do Senhor diária, sabe? Uma palavra diz que a igreja do Senhor não é medida em quantas pessoas estão sentadas no domingo, mas quantas pessoas estão de pé na segunda-feira. São quantas pessoas são enviadas, que na verdade é a contabilização de uma igreja fiel do Senhor. O Senhor quer levantar Daniéis no nosso meio, amém? O Senhor quer levantar homens e mulheres de Deus, que não importa se são velhos ou novos em idade, mas que são cheios da presença de Deus, cheios de sabedoria do Senhor, que não assentam na roda dos escarnecedores, não aceitam ouvir conselhos de pessoas que são ímpias, não dão ouvidos para outros conselhos que não é o Espírito Santo de Deus. E Deus está levantando esse tipo de homem e de mulher. E Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal. Então que nós venhamos